Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Ainda não podemos nos reunir presencialmente na casa do nosso bom Deus, mas assim cada um de nós, em nosso lar, vamos celebrar culto ao nosso Deus. Nós estamos no terceiro domingo de Páscoa e a notícia da ressurreição de Jesus ainda está bem viva em nosso coração e em nossa mente. No culto de hoje, nós vamos refletir sobre o tema Jesus, Ele mesmo ressuscitou. Que Deus abençoe a cada um de nós em mais esse culto. Para iniciarmos, eu quero ler o Salmo 47, versículos 1 e 2. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Que possamos celebrar com alegria ao Senhor, afinal de contas, Ele venceu a morte, ressuscitou. Iniciamos também com a invocação ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos assim, de maneira online, em nosso lar, em nossa casa, celebrar culto a Ti. Suplicamos a Tua presença em nosso meio, de maneira graciosa e amorosa, e que Tu nos abençoes mais uma vez, fortalecendo-nos na fé em Ti. Abençoa assim cada família, cada pessoa individualmente, para que todos nós, mais uma vez, possamos nos alegrar com a ressurreição do Teu amado Filho. Acompanha-nos assim e abençoa-nos. Em Teu nome. Amém. Alguém disse certa vez que quando nós entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, todos os nossos pecados, Deus os joga no mais profundo mar e então coloca um aviso ali dizendo: proibido pescar. Deus não quer que nós continuemos dragando os nossos pecados. Uma vez que Ele nos perdoa, o seu perdão é perfeito e permanente. Portanto, convido a todos para nesse momento, em verdadeiro arrependimento, confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Nós vamos fazer isso cantando do hino 347 do nosso inário, Tal como estou, tão pecador. Tal como estou, tão pecador.
Vamos agora, em verdadeiro arrependimento, sentindo pesar e tristeza pelos pecados cometidos, confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós oramos. Senhor nosso Deus, tal como estamos, tal como somos, confessamos a Ti os nossos pecados. Lamentamos profundamente por todos os nossos erros, toda a nossa maldade, todo o nosso desleixo e preguiça para contigo e Tua palavra. Lamentamos, Senhor, e estamos verdadeiramente arrependidos. Humildemente suplicamos por Tua graça em nossa vida. Vem com Teu infinito amor abençoar a todos nós com o Teu perdão. Suplicamos isso em nome do Teu amado Filho Jesus, porque no alto da cruz Ele sofreu e morreu para nos resgatar. Com a Sua vitória sobre a morte, Ele comprova o Teu amor por todos nós, e que o sacrifício dele é válido para o nosso perdão e para a nossa salvação. Por isso, Senhor, suplicamos, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, assim suplicamos. Amém. Se esta foi a sua confissão sincera, autêntica, se você está de fato arrependido dos seus pecados e também deseja corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio de Deus Espírito Santo, se é assim, então eu, na qualidade de ministro da palavra do Senhor, mais uma vez anuncio: fique em paz. Perdoados estão todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia agora, nós vamos fazer a leitura do Salmo para o culto de hoje. Salmo 116, versículos 1 a 14. Salmo 116, versículos 1 até 14. Acompanhe a leitura junto comigo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, falamos com o nosso bom Deus. Ó Senhor nosso Deus, de fato, Tu tens sido generoso para com todos nós. Tu nos dás aquilo que nós não merecemos, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Nada disso merecemos porque somos pecadores. De fato, Tu és generoso para com todos nós. Te louvamos, te agradecemos pela Tua maior generosidade, quando Tu ofertaste o Teu único Filho à morte de cruz, para que pudéssemos ter salvação e vida eterna. Tu também o ressuscitaste dentre os mortos, devolvendo-o à vida, e assim Tu provas o Teu grande amor para conosco. Graças Te damos por Tua generosidade, amado Senhor, e suplicamos que possamos sempre ser gratos a Ti e demonstrarmos o nosso louvor e o nosso amor para contigo. Abençoa-nos assim e fortalece-nos. É o que pedimos em Teu santo nome. Amém. As leituras bíblicas do nosso culto serão feitas por duas irmãs na fé de nossa paróquia. A leitura de Atos, capítulo 2, verso 14 e depois verso 36 ao 41, será feita pela nossa irmã na fé, Lisete, membro da congregação Martinho, de Quedas do Iguaçu. Atos, capítulo 2, versículo 14a e versículo de 36 a 41. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando viram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Obrigado, Lisete, pela leitura. Eu chamo a atenção ao versículo 36 que lemos, onde o apóstolo Pedro diz que este Jesus, que tinha sido crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o ressuscitou em glória. A leitura da epístola nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 a 25. E essa leitura também será feita por uma irmã na fé de nossa paróquia, a Leila, da congregação Cristo do Verê. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro em defeito e sem mácula ao sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Obrigado, Leila, pela leitura. E aqui novamente vemos a obra de Deus Pai ressuscitando Jesus e dando a Ele glória. Cantamos o próximo hino, número 106, Sei que vive o Redentor. A leitura do Santo Evangelho, que servirá de base para a mensagem, nós encontramos em Lucas, capítulo 24, versículo 36 até o 49, onde lemos assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda,
Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Convido a todos para juntos, você aí na sua casa, eu aqui na igreja, confessarmos a nossa fé em nosso Deus triuno, utilizando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queremos agora meditar na palavra do Senhor e o tema da nossa reflexão é Jesus, Ele mesmo ressuscitou. Que Deus, em seu grande amor, nos abençoe nesse momento. Amém. Nos dias atuais em que vivemos, todas as coisas precisam ser testadas, comprovadas, explicadas, para aí então serem aceitas como verdadeiras. Pelo contrário, se não forem testadas, comprovadas ou explicadas, as coisas são rejeitadas, são descartadas e consideradas como falsas ou duvidosas. É o caso, por exemplo, das vacinas e medicamentos que estão sendo desenvolvidos e testados no combate do novo coronavírus. Tudo isso precisa ser testado, comprovado, explicado, para ser aceito como verdadeiro. A ciência, ela já conseguiu explicar muitos eventos que na antiguidade eram inexplicáveis. Mas há outros eventos que ainda não têm explicação científica e talvez nunca terão, porque o conhecimento humano ele é limitado. Um desses eventos inexplicáveis e que chama a atenção das pessoas é a ressurreição de Jesus. Até mesmo os próprios discípulos ficaram surpresos e atemorizados quando Jesus, ressurreto dentre os mortos,
apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Pensaram que se tratasse de um espírito, de um fantasma. A aparição de Jesus não tem nada a ver com o espiritismo. Não é surpreendente que os discípulos ficaram espantados. Afinal de contas, o aparecimento repentino do Senhor no meio deles deve ter sido um susto muito grande. Os dois discípulos que haviam ido a Emaús retornaram a Jerusalém e tinham acabado de contar aos demais que o Senhor havia ressuscitado e aparecido a eles. No entanto, uma coisa é ouvir falar e a outra coisa é ver com os próprios olhos. A atitude de Jesus é de convencer os seus discípulos de que se trata dele mesmo e não de outro. Jesus quer mostrar como sendo verdadeiro aos seus discípulos, e ele quer explicar todas as coisas que aconteceram para que ele próprio seja aceito pelos seus discípulos. Jesus quer dar aos discípulos a certeza de que ele estava morto sim, mas que agora está vivo, ressuscitou. No nosso texto do Evangelho, há 3 atitudes de Jesus a fim de atestar, comprovar, explicar a sua ressurreição aos discípulos. A primeira atitude de Jesus mostra as marcas da cruz. Está lá no versículo 39, quando Jesus diz: vede as minhas mãos e os meus pés. Esse é um convite de Jesus para que os seus discípulos olhassem as marcas das feridas da crucificação como meio de verificar que era o próprio Jesus que estava ali de pé diante deles. Jesus fez questão de salientar os seus discípulos que era Ele mesmo, em pessoa, mandando-os apalpá-lo, mostrando os seus ferimentos dos cravos nas mãos e nos pés, observando os seus discípulos que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mas isso não foi suficiente. Os discípulos ainda insistiam em não acreditar. E aí vem a segunda atitude de Jesus. Jesus come peixe e mel, versículo 42 e 43. Jesus comeu diante dos discípulos, mas ele não tinha necessidade de se alimentar. Jesus comeu não porque sentisse fome, mas para, mais uma vez, tentar provar aos discípulos que ele estava vivo, em carne e osso. Ele come com os discípulos. E a terceira atitude de Jesus explica as Escrituras aos seus discípulos, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A morte e a ressurreição de Jesus apagaram da mente dos discípulos aquelas ideias erradas a respeito do Messias prometido, porque várias vezes os seus discípulos demonstraram crer que Jesus se assentaria num trono em Jerusalém e reinaria como reinou Davi. Inclusive alguns até pediram
para sentarem-se à sua direita e à sua esquerda. Agora era necessário reconstruir a ideia do Messias na mente dos discípulos, porque o Messias, Jesus, teve de morrer e ressuscitar. E para isso então Jesus lhes explicou toda a Escritura. A morte e a ressurreição de Jesus é o ponto alto dos evangelhos. Podemos até dizer é o ponto alto de toda a Bíblia. É o ponto central. O símbolo maior do cristianismo é a cruz vazia, simbolizando o Salvador que morreu, mas não permaneceu na morte, ressuscitou vitorioso. O problema da rejeição ou da negação de que Jesus ressuscitou não é a falta de provas, de explicações. O problema são os corações endurecidos pelo pecado. O problema é a cegueira espiritual em que o mundo se encontra. Jesus quer convencer todas as pessoas da sua obra salvadora. Morto, mas ressuscitado. Naquela ocasião, o próprio Jesus apareceu aos discípulos e os convenceu disso. Hoje, Jesus quer nos utilizar, você e eu, para que por meio do nosso testemunho possamos ajudar aqueles que ainda estão na dúvida. Através de nossas palavras e de nossas ações, vamos mostrar ao mundo que o nosso Salvador amado morreu sim, mas ressuscitou vitorioso. E se ele venceu a morte, todo aquele que nele crê também vencerá. Que nosso bondoso Deus, em seu infinito amor, guarde a cada um de nós na fé em Cristo. Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Amém. Cantamos ao Senhor, louvamos ao nosso bom Deus, entoando o próximo hino, número 100 do nosso inário, Linda Páscoa do Senhor. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto
esperes, pecador, venha Cristo Salvador, Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu, canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Convido a todos para orarmos ao Senhor. Novamente, concentre-se, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, a mensagem da ressurreição do Teu amado Filho Jesus traz alento ao nosso coração, nos anima e nos chama a uma vida de fé e de devoção a Ti. Graças Te damos por Tua vitória sobre a morte e por Tu dares assim provas de que Tu de fato ressuscitaste dentre os mortos. Te louvamos por isso e suplicamos que Tu nos ajudes para que sempre possamos viver esta fé verdadeira para contigo. Que a nossa alegria seja esta, a da Tua ressurreição. Abençoa a cada um de nós assim. Abençoa a Tua igreja, que nesse período não pode se reunir em Tua casa e juntos assim Te louvarmos, Te adorarmos. Abençoa a Tua igreja espalhada por esse mundo afora, em que no lar de cada um Te louva, Te exalta, celebra culto a Ti. Abençoa assim a nossa paróquia, abençoa as nossas congregações e a cada membro individualmente. Senhor, também entregamos aos Teus cuidados todas as pessoas enfermas. Guarda, ampara, fortalece a cada um. De maneira especial suplicamos por aquelas pessoas enfermas em virtude do Covid-19, no mundo inteiro, pessoas hospitalizadas ou em seu lar, que cada um possa ser por Ti acompanhado também, e se for do Teu querer, restabelece também a saúde de todos, tudo para a Tua honra e glória. Também suplicamos, Senhor, que Tu abençoes cientistas, médicos, que estão trabalhando com muito afinco, com muita dedicação, em busca de uma vacina ou de um medicamento mais específico no combate dessa doença. Que Tu abençoes tudo isso, para que de fato uma vacina ou um medicamento possam ser descobertos e assim trazer mais esperança a todos nós. Que tudo isso, Senhor, passe logo, esse é o nosso desejo, mas sabemos que em qualquer situação, na saúde ou na doença, podemos contar sempre com a Tua presença em nosso meio e com o Teu grande amor. Assim acompanha cada um de nós, aqueles que estão isolados em seus lares, aqueles que necessitam sair para trabalhar, que não podem parar. Faze com que todos nós possamos ser acompanhados por Ti. Envia sempre os Teus santos anjos a nos guardar e proteger. Todas as demais coisas entregamos aos Teus cuidados, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Assim, chegamos ao final de mais um culto online e nesse momento, então, recebam todos a bênção do nosso bom Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Não sabemos quando nós poderemos nos reunir na casa do nosso bom Deus, fisicamente presente, e poder assim nos cumprimentar e nos abraçar. Mas enquanto isso, continuamos assim, celebrando o culto online, cada um na sua casa, se cuidando, evitando sair, para que nenhum de nós tenha complicações também nesse sentido, e que possamos sempre orar ao Senhor para que esse problema, essa doença, ela cesse logo e possamos voltar à nossa vida normal. Desejo a todos um abençoado dia na companhia do Salvador Jesus, uma abençoada semana, e fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei.